Tá, então, só para vocês verem aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho, então, vocês conseguem ver a tela, né? Então, essa aí é a capa do livro Dieta Amazônica, né? Bem convidativa, né? Com esse jaraqui aí e esse vinagretezinho com farinha. E aí, se a gente for ver a primeira parte, vai falar justamente sobre como a dieta influencia na longevidade. E ele vai falar dos estudos amazônicos, fala também de biologia do envelhecimento. E aí, na segunda parte, que tem justamente aqui, como eu falei, a Amazônia e seus frutos. Então, para a gente pegar aqui um exemplo, então aqui o Camu Camu, aí ele vai falar sobre as propriedades, quais são os frutos, quais são os benefícios, quais são os estudos. Aqui a composição química e aqui nesse quadro que vocês vão ver aqui quais são os efeitos funcionais, né, dos compostos bioativos presentes no fruto. Então, ó, o que está marcado em negrito, né, hipolipemiante, que ajuda no controle da glicemia, anticoagulante, anticarcinogênico, também auxilia na constipação, antioxidante, antidepressivo, anti-inflamatório, antiobesogênico, né, que previne aí a formação de células gordurosas. Tá? Então, esse livro aqui é maravilhoso, vocês aí têm acesso a ele para estudar, para tirar as dúvidas e, consequentemente, aprender um pouquinho mais sobre os alimentos da nossa região. Aqui também tem algumas receitas, né? Ele publicou aqui algumas receitinhas, deixa eu ver aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Jaraqui escalado com pirão de farinha de mandioca, como fazer, tá? Então, aproveitem esse livro para explorar bastante. Ó, essa apostila aqui era de um curso que tinha na FUNAT, pela extensão, Nutrição e Qualidade de Vida. Aí no capítulo 3 tem os alimentos regionais e a dieta amazônica. Então aqui, ó, eu fiz o levantamento, né, com base no livro do Dr. Euler e do livro do professor Kinup, quais são os alimentos nativos da região. Então aqui eu botei um breve resuminho aí para vocês, dos frutos nativos, tá? Todos os frutos que estão aqui, eles são nativos, não tem nenhum que seja adaptado à região. No livro do Dr. Euler, ele fala, por exemplo, da banana. A banana não é nativa, a banana é da Ásia, por exemplo. Mas se adaptam muito bem às nossas condições de solo e de clima aqui, tá? Então, nessa listinha aqui só tem os alimentos nativos, tanto os frutos quanto as hortaliças, tá? Então, também aí, para quem ainda não fez o trabalho número 2, você pode ver essa listinha aqui e começar a pensar em alguma coisa. Tá? Então, essa apostila aqui, gente, vocês vão ter acesso, depois a Thaisa vai botar no Drive, tá? Já botei no grupo. Perfeito. Aí, olha só, antes de começar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre os nutrientes, eu queria falar sobre o trabalho número 2, para quem ainda não fez. Eu identifiquei aqui, por exemplo, a Gláucia, a Tatiana e a Maria da Conceição, que já me mandaram o trabalho número 2. Muito bem. Também fiquei impressionado pelo que vocês fizeram, tá? Parabéns às meninas aí que mandaram. Para quem ainda está com dúvidas no trabalho número 2, eu trouxe um negocinho aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui foi um trabalho dos alunos da turma de 2017, se não me engano, que eles fizeram aqui com a mandioca. Então, o que vocês vão fazer? Esse trabalho é mais simples. Se a gente estivesse em aula presencial, a gente ia fazer uma festa, como eu falei para vocês, no final do módulo. E a gente ia poder experimentar essas delícias da Amazônia com base na criatividade de vocês. Vocês não vão precisar preparar, mas vocês vão precisar atiçar a criatividade de vocês. Então, vocês vão escolher uma preparação e ver se isso pode ser feito com algum alimento da Amazônia. Então, por exemplo, as meninas fizeram aqui, os meninos, né? Tem um rapaz aqui. Eles fizeram aqui, cadê? O caldo de macaxeira, tá?
Esse caldo aqui, então a macaxeira é um alimento amazônico. E eles fizeram uma adaptação, ficou igual a cabeça de galo, né, que chamam? Cabeça, não sei se tem outro termo para isso, acabei esquecendo agora. Ficou igual a cabeça de... Gente, ficou uma delícia esse caldo aqui, extremamente interessante para ir. Também falam de caldo de quenga, uma coisa assim. E é isso mesmo, caldo de quenga. É isso mesmo. Gente, ficou maravilhoso, eles usaram a macaxeira, né? Ficou muito delicioso. Então, vocês podem pensar em algo assim. Eu lembro que em 2011, 2010, se não me engano, eu fiz o cará... Como é o nome? Cará de espinho. Esse cará de espinho aqui, esse aqui é uma foto do livro do Knup, que eu acho que o peso dele era em torno de 50 quilos, mas no ramal do pau rosa foi identificado um que tinha 110 quilos. Esse cará de espinho aqui é um cará branco. E eu me lembro que nessa época eu trabalhava na escola agrícola e eu peguei um pedaço, né, para levar para casa e eu fiz um pão de queijo. Ficou extremamente delicioso. Então eu adaptei, em vez de usar o trigo, né, eu usei o cará de espinho, ficou uma delícia, ficou muito saboroso mesmo. Então é isso que vocês precisam ver. O que dá para fazer com algo da região amazônica, tá bom? Então, vocês só vão fazer o que está mesmo lá o que se pede lá, né? Não precisa fantasiar muito não, tá, gente? É algo bem simples mesmo, tá? Eu não vou avaliar coisas mirabolantes, eu quero só saber a criatividade de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os lipídios, mas só para adiantar um negocinho, não sei se vocês já perceberam, se vocês botarem um óleo na panela, na frigideira, e deixarem um tempinho, ele vai começar a levantar fumaça, tá? Qualquer tipo de óleo. Isso é chamado de ponto de fumaça. Quanto menos tempo esse óleo começar a fazer fumaça, pior ele é para ser utilizado dessa forma. Então, por exemplo, o azeite, ele tem um ponto de fumaça de 128 graus, se eu não me engano. Por aí assim. Já o óleo de soja, ele tem um ponto de fumaça de 200 e poucos graus, 267, se não me engano. Então, se a gente fosse comparar isso, se fosse utilizar em fritura, o óleo de soja seria muito melhor para fritura do que o azeite de oliva, porque o azeite levanta a fumaça muito mais rápido, certo? No entanto, o azeite, ele tem um gosto melhor. Todo mundo sabe disso. Gastrônomo, não sei se tem algum gastrônomo aqui. Gastrônomo adora usar azeite porque fica um sabor muito agradável na comida. Nesse caso, se você for usar ele para fazer cozido, para fazer caldo, ele tem uma estabilidade melhor, tá? Ele tem uma estabilidade melhor com relação a ponto de fumaça. Mas o que eu sugiro? Eu sugiro colocar quase no finalzinho. Então, ó, já estou quase para apagar o fogo, eu boto o azeite, né, dá uma mexidinha lá para melhorar o sabor, né, melhorar a dissolução dele. Consequentemente, eu não vou deixar com que esse óleo esquente muito, né? Mas aí não é indicado para usar para refogar, tá, gente? Vamos lá, então o objetivo da aula de hoje, né, conhecer os nutrientes, a sua importância para o envelhecimento saudável, estudar algumas estratégias de educação nutricional, né, que vocês podem estar utilizando aí a campo. Também entender como a nutrição pode auxiliar no controle de doenças crônicas. Eu trouxe aqui algumas doenças, as mais prevalentes em idosos, tá? E aí, é claro que a gente tem muito a falar com relação a isso, mas a gente tem um tempo limitado. Tá? Então, para a gente começar, vamos começar falando sobre os nutrientes. Eu creio que todo mundo já ouviu falar nesses nutrientes aqui. Então, para o nosso corpo ele funcionar corretamente, ele precisa de todos esses nutrientes. Não dá para fazer dieta restritiva, tá, gente? Mesmo quem precisa emagrecer, mesmo quem precisa, sei lá, ganhar massa muscular, não se pode fazer dieta restritiva. O único caso que precisa fazer dieta restritiva é se você tem uma doença extremamente grave,
Então, vou relatar aqui a doença de alergia, né? Fenilcetonúria, ou então insuficiência renal crônica, que precisa controlar muito bem as proteínas e o potássio, tá? Mas quem não tem, as pessoas que vocês forem trabalhar, se vocês estiverem trabalhando com educação nutricional, educação em saúde, a gente precisa incentivar com que as pessoas comam todos os nutrientes, tá? Então, cada um deles vai ter uma função variada para o nosso organismo. Ou seja, cada um deles tem uma função específica. Ele vai ter um trabalhinho para fazer com que o nosso corpo funcione corretamente. Então, os nutrientes são o quê? Os carboidratos, alguns casos conhecem como açúcares, tá? Mas é um termo incorreto. Lipídios ou gorduras, proteínas, vitaminas, minerais, fibras e a água. A água eu botei aqui um asterisco, mas eu não vou falar dela, tá, gente? Porque a gente não vai ter tempo. Mas a água, dependendo do posicionamento do pesquisador, da pessoa, ela é considerada um nutriente. A gente vai começar falando dos carboidratos. Esses nutrientes aqui, eles têm sido muito banalizados ultimamente, né? Então, a partir disso, surgiu as dietas low carb, que é claro que tem uma funcionalidade, mas é preciso ter acompanhamento profissional. Os carboidratos, eles são substâncias orgânicas produzidas pelos vegetais. Tá? A gente não consegue encontrar carboidrato em alimentos de origem animal, como é o caso de carne, frango, peixe. São macromoléculas, ou seja, elas são moléculas grandes que se transformam em moléculas pequenas. São importantes para todos nós, porque são indispensáveis para a geração de energia para o corpo humano. Então, para tudo que a gente vai fazer, para falar, para andar, né, para fazer qualquer tipo de movimento, até mesmo para respirar, as moléculas de oxigênio, junto com as moléculas de açúcares, vão produzir ATP, ou seja, é energia, a nossa moeda de energia. Então, para eu falar aqui com vocês, eu estou usando ATP, ou seja, eu estou usando energia, tá? Também são conhecidos por açúcares, né? Em alguns casos, açúcares é o que? Seria a sacarose, a glicose, a frutose, mas a gente tem também outros grupos de carboidratos, outros grupos, né, desses carboidratos, que são justamente os amidos, as fibras, que também não podem ser consideradas de açúcares, tá? Então, são grupos diferentes. Eles são classificados em simples e complexos. Esse termo eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, a gente precisa preferir o quê? Carboidratos complexos. Por quê? Porque eles demoram mais tempo para fazer a digestão. E, consequentemente, o meu corpo ele consegue aproveitar melhor. Eu vou falar isso a partir de agora. Então, carboidratos simples são a glicose e a sacarose. E os complexos, os amidos e as fibras. Onde é que a gente encontra esses nutrientes? Nas massas, nos cereais, nas frutas, nos tubérculos, nas raízes e nos grãos. As principais funções, né? A primeira é fonte de energia. Então, se vocês podem imaginar, se é fonte de energia, eu tenho que cortar o carboidrato? Não tem sentido. Porque se eu corto o carboidrato, como é que eu vou ter energia? Não sei se vocês já viram alguém que, por exemplo, precisou cortar o carboidrato, porque quis cortar o carboidrato da dieta. Essa pessoa vive com dor de cabeça, essa pessoa vive estressada, essa pessoa vive cansada, porque o carboidrato ele vai dar energia para o nosso corpo. Se não tem, o corpo vai ter que arranjar um meio para produzir glicose para poder entrar como fonte de energia na nossa célula, tá? Também funciona como reserva energética, sob a forma de glicogênio nos animais. Então, uma parte do que é consumido, o corpo utiliza, a outra parte ele armazena como glicogênio, né, que fica justamente no músculo e no fígado, e o restante ele transforma em gordura. Vou já falar com relação a isso, porque é por isso que ele se tornou o vilão, né, mas é de uma forma errada. Impede a formação de substratos intermediários como produtos do metabolismo, que são casos das cetoses, cetonas, né, que vira cetose, né, uma ligação aí de açúcar.
E essas cetonas, elas são prejudiciais para o nosso organismo. Por que é importante consumir carboidrato complexo? Eu até errei aqui, não é proteína não, tá, gente? Aqui não é proteína não, tá? Só para corrigir aí, ainda é carboidrato, só que são fibras. Olha só, as fibras, como está dizendo aqui no conceito, são qualquer material comestível que não seja digerido pelo intestino humano. Mas veja bem, se não é digerido, ela vai ter uma função muito específica, que é controlar com que esse alimento não absorva rapidamente. Tá? Então, se eu consumo um carboidrato complexo, como é o caso aí da batata doce, que tem muita fibra, então essa fibra vai fazer com que os carboidratos, os açúcares que vão ser produzidos através desse amido, eles demorem mais tempo para chegar na corrente sanguínea. E isso é legal porque se demora mais tempo, o corpo consegue se adaptar melhor para fazer essa recepção de açúcar. Mas diferente se eu pegar uma batata inglesa, né, batata portuguesa, como ela não tem fibra, rapidamente ela vai ser absorvida. E quando chega lá na corrente sanguínea, fica aquela bagunça toda, a célula não consegue absorver para produzir energia, aí uma parte vai voltar e vai voltar como fonte de gordura. Tá? Então, por isso que é mais interessante consumir os carboidratos complexos. Mas eu posso transformar um carboidrato simples em complexo. Tá? Então, por exemplo, um amido que tenha pouca fibra em mais complexo. Se eu pegar, por exemplo, a batata portuguesa, fizer um purê, mas eu colocar talos de couve, por exemplo, talo de couve é fibra, vai fazer com que aquilo fique melhor, vai demorar mais tempo para absorver. Tá? Então, por isso que a gente precisa inserir essas fibras na nossa alimentação, porque elas têm múltiplas funções. Além de controlar a absorção, ela também melhora a glicemia, melhora a pressão arterial, melhora o trânsito intestinal, que mais? Elas ajudam no controle de bactérias boas, né, para o organismo e por aí vai. Tá? Eu costumo chamar no consultório que as fibras, elas são o super-homem do nosso corpo. Elas conseguem atuar em diferentes partes, em diferentes funções. Nesse caso aqui, a gente vai ter dois tipos de fibras, tá? As fibras solúveis e as fibras insolúveis. Como vocês podem ver no slide, né, a fibra solúvel, ela vai retardar o esvaziamento gástrico e, consequentemente, o trânsito intestinal. Então, se eu uso aí, por exemplo, a chia, que tem fibra solúvel, o que vai acontecer? Essa fibra solúvel, quando chegar no estômago, vai virar um gel, que é esse gel que é a fibra solúvel, e ela vai fazer com que o processo de digestão seja mais lento, tá? E, consequentemente, eu vou ter mais saciedade, eu vou controlar a absorção de açúcares, né? Não vai chegar tão rápido na corrente sanguínea. Então, a chia aí é um alimento espetacular para quem tem diabetes, por exemplo. Tá? Então, é indispensável o consumo dela. Com relação às fibras insolúveis, elas vão aumentar o bolo fecal, consequentemente, vão acelerar o tempo de trânsito intestinal. Se aumenta o bolo fecal, consequentemente, as fezes elas vão ser moldadas e elas vão passar melhor pelo intestino. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm constipação é porque tem tá ingerindo pouca fibra e, consequentemente, pouca água, né? Porque a água vai ter um impacto positivo nesse caso, para quem consome. Uma outra função também dessa fibra aqui é que eles ajudam na diminuição do colesterol. Vou dar um exemplo aqui, a aveia, que está grifado aí, a aveia ela tem uma substância funcional que é chamada de beta-glucana, e as betas-glucanas, elas ajudam nesse controle de colesterol. Tá? Então, por exemplo, para quem quer melhorar a circulação, para quem quer melhorar a saciedade, eu sugiro nunca deixar de consumir aveia. Tá, gente? Então, esses alimentos aqui,
São alimentos simples, né, que a gente consegue encontrar no nosso dia a dia. É claro que tem os outros, né, se a gente for falar aqui de tanta fibra que tem, algumas são exóticas, né, não tem no Brasil, mas conseguem vender aqui, como é o caso do psyllium, que mais? Tem várias outras, gergelim, linhaça, tá? Então, todas elas são importantes. Você não precisa comer em todas as refeições, mas pelo menos em uma delas eu sugiro você fazer uso, ok? Agora a gente vai falar com relação às proteínas, tá? As proteínas também são alimentos indispensáveis para o nosso organismo, porque o corpo ele é meio estranho às vezes. Se eu como uma proteína, ele vai degradar essa proteína e vai formar a proteína que ele precisa. Vamos supor, ele precisa de albumina. Então, eu comi a carne ou tomei um copo de leite, então ele vai fazer o processo de digestão, e aí com a combinação desses aminoácidos, que tem mais ou menos 20 tipos de aminoácidos, eles vão se combinar entre si para formar uma determinada proteína, tá? E aí, o que acontece? Existem as proteínas que absorvem mais e as proteínas que absorvem menos, que é o que está escrito aí, ó, proteína de alto valor biológico e as proteínas de baixo valor biológico. Então, as proteínas de alto valor biológico, a absorção é bem maior. Por quê? Porque a composição química delas são diferentes, são mais arranjadas. Já as proteínas de alto valor biológico, ela tem uma absorção menor, tá? Então, por exemplo, proteína do feijão, ela absorve pouco. Absorve uma quantidade, absorve, mas absorve pouco. A proteína da ervilha, tá? A proteína de algum outro tipo de vegetal. Então, por isso que a gente precisa colocar uma fonte de origem animal na nossa alimentação. Agora, é claro que a gente não vai discutir aqui com relação a modos de vida, tá? Por exemplo, os vegetarianos, os veganos, né, que não utilizam nada que seja de origem animal, nem peça de roupa, né? Essas coisas tudo, isso é modo de vida. A gente não vai discutir aqui. Mas em algum momento, essa pessoa que optou por não utilizar alimentos de origem animal, ela vai precisar de um acompanhamento específico, tá? Com médico, com nutricionista, com algum outro tipo de profissional, ele vai precisar devido às carências. Então, em cada refeição, a gente precisa colocar uma porção de proteína, tá? A gente vai ver mais na frente com relação a essa montagem do prato. As funções da proteína, elas são diversas. Aqui eu coloquei as 3 principais. Estrutural, né, ou plástica, que tem a função de formar os músculos, formar os órgãos. A ação enzimática, né, para quebrar determinados alimentos, vai precisar das enzimas. E com relação ao transporte de alguns nutrientes, tá? Elas vão ser utilizadas através das hemácias ou algum outro tipo de molécula, né, junto com a proteína para transportar determinado nutriente para o restante do corpo. Vamos lá, agora vamos para os lipídios, também chamado de gorduras. Se a gente for parar para pensar, né, os lipídios, eles eram vilões há muito tempo, né? Todo mundo acha que gordura é ruim. Gente, nem toda gordura é ruim, que é isso que a gente vai ver aqui. O que acontece é que, não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei que as nossas células, a membrana plasmática é formada de gordura. Então, se a membrana plasmática é formada de gordura, eu vou eliminar a gordura da minha alimentação? Não tem necessidade. Mas eu preciso selecionar as boas gorduras para comer, tá? E é isso que a gente vai ver agora. São classificadas em saturadas, insaturadas e gordura trans. Bom, quais são as funções dos lipídios? Fornecer energia, tá? Sendo degradadas principalmente na respiração celular. Não sei se vocês já perceberam, quem tem o hábito de fazer fogo, né, para assar alguma coisa, usa óleo, né? E o óleo pega uma chama rápido. Então, essa também é a função de se consumir algum tipo de gordura no nosso organismo, vai dar energia, tá? Mas só que essa energia, ela vai ser de longa, digamos assim, elas vão demorar mais tempo para ser degradada, tá?
Então, por isso que a principal fonte de energia, né, a melhor fonte seria os carboidratos. Fonte de ácidos graxos essenciais, no caso ômega 3, vou já falar. Transporte de nutrientes e de vitaminas lipossolúveis, ou seja, algumas vitaminas elas precisam da gordura para ser transportada. As vitaminas A, D, E e K, elas precisam da gordura. Então, por isso que eu não posso eliminar da minha alimentação. São abundantes nas células, formando juntamente com as proteínas a estrutura fundamental das membranas celulares. Agora a gente vê aqui com relação aos tipos, né? Gordura boa ou gordura ruim. Nesse caso aqui, a gordura saturada é uma gordura ruim. Olha só, o que seria essa gordura saturada? Gordura que existe com predominância em alimentos de origem animal. Tá? Então, a carne que foi mostrada no começo, aquela gordura lá é uma gordura saturada. Se a gente fosse verificar aí, a gordura saturada, né, ela tem uma estrutura linear. Né? Então, se ela tem uma estrutura linear, ela é mais fácil de acumular. Então, se vem duas moléculas dessa gordura saturada, uma vai ficando por cima da outra, porque elas são fáceis de acumular, e aí daria o problema. Que problema seria esse? Aumenta o colesterol ruim e eleva os riscos de doenças do coração, as doenças cardiovasculares, tá? Então, por exemplo, se você já ouviu falar a aterosclerose, que é aquela formação de placas de gordura nas células, isso é a ação das gorduras saturadas, que elas vão se acumulando na parede dos vasos, uma em cima da outra, e com o tempo ela pode fechar, e aí não vai ter o fluxo sanguíneo. Onde é que a gente encontra carnes vermelhas e brancas, tá? Não somente carne vermelha, tá, gente? Carne branca também. Por exemplo, o peixe gorduroso, principalmente o peixe de viveiro, tá? Que tem baixa quantidade de ômega 3. Que mais? Matrixã, climatã, principalmente os de viveiro, tá? Os de rio são um pouquinho mais saudáveis. Leite e derivados, né? No caso, manteiga, creme de leite, iogurte, etc. Tá? Então, essa gordura saturada, de acordo com os estudos, a gente precisa consumir o mínimo possível. Então, por exemplo, passei a semana comendo legal, mas no final de semana eu vou fazer um assado. Carne para assar tem que ser gordurosa, né? Porque vocês percebem aí que se botar uma carne sem gordura, ela vai ficar ressecada logo. Então, usando aí uma maminha, uma picanha, então a gordura vai fazer com que não resseque. Então, essa quantidade que você pode comer num assado desse vai estar adequada, porque a gente não pode passar de 7% do consumo. Na verdade, eles dizem que não pode passar de 7% ao dia, mas aí a gente também não pode relaxar com isso, né? Se todo dia eu comesse os 7%, no final da semana eu iria estar com problemas importantes. Bom, a gordura insaturada já é uma gordura boa. Por quê? Ela ajuda a reduzir o colesterol ruim, ajuda a controlar a pressão arterial e também ela pode ajudar a reduzir doenças do coração e doenças como as doenças cardiovasculares, né? AVC, AVE, novo termo é AVE. E isso é interessante por quê? Porque elas vão fazer isso sem precisar diminuir. Elas diminuem, né, sem precisar aumentar o colesterol. Tem o colesterol bom, né, e o colesterol ruim. Então, a gente faz esse controle de forma simultânea. Então, a gordura insaturada, a gente precisa consumir um pouquinho mais. Onde é que a gente encontra aí? No azeite de oliva, no óleo de canola, no óleo de milho, na amêndoa, na castanha do Brasil, né? Castanha da nossa região, abacate, semente de linhaça. Então, elas são predominantemente em alimentos de origem vegetal. Mas é claro que eu encontro gordura insaturada no peixe, que é o ômega 3, tá? Vou já falar do ômega 3 porque eu trouxe um negocinho aqui para mostrar para vocês. E, por último, aqui, a gordura hidrogenada, gordura trans. Esse tipo de gordura aqui foi uma invenção humana. Tipo, o homem não queria... Ele viu lá um óleo, aí falou, não quero que isso fique assim, eu quero que fique sólido.
Aí ele resolveu transformar essa gordura, né? Quando ele transforma essa gordura, ele acrescenta hidrogênio. Aí ele fica naquele aspecto. Então vocês podem ver a margarina. A margarina é uma gordura hidrogenada, porque ela ficou naquele aspecto. Aquilo era um óleo, adicionou-se hidrogênio, né, processo de hidrogenação, e fez com que ela ficasse naquele formato. E o que que acontece? As gorduras trans, elas aumentam o colesterol ruim, ou seja, aumenta o LDL, e ao mesmo tempo ela diminui o colesterol bom, que é o HDL. Então, por isso que esses alimentos que vocês estão vendo aí na tela, eles precisam ser consumidos o mínimo possível. O mínimo possível, tá? Esse chocolate que tem aí é aquele chocolate ruim em termos de nutricional, tá? Mas eu sei que em termos de sabor ele é gostoso. A gente precisa consumir o chocolate 70% de cacau, então o chocolate amargo, que esses sim, eles têm componentes melhores para a saúde. Então, aí a cerveja, a pizza, quitão, que mais? Sanduíche tem, né? Batata frita. Esses alimentos a gente precisa consumir com cautela, tá? Tipo, uma vez por semana, ou então nem consumir. O ideal seria a gente não consumir, ok? Vocês conseguem ver aí, ó, olha só. O ômega 3 é uma das gorduras melhores que existe, porque tem mais estudos e são identificadas aí que o ômega 3 ele age em processos importantes para o nosso organismo. E são ácidos graxos essenciais, ou seja, o corpo não produz. Os estudos demonstram que ele ajuda no processo de envelhecimento em virtude de inúmeros benefícios. Porém, a gente não pode comprar quem precisar usar. Eu vou logo fazer a chantagem mesmo, chantagem emocional para vocês. Usem o ômega 3, porque ele vai prevenir uma série de doenças. Uma delas que eu vou falar aí para vocês, que vocês vão ver aí nos próximos módulos, os demais professores, com a professora Ana Beatriz, que vai falar sobre síndromes, Alzheimer. O ômega 3 ele tem uma interação muito legal com relação à circulação sanguínea, principalmente a que chega até o cérebro. Esse elemento chamado de ácido docosahexaenoico é um dos que mais ajudam a prevenir o Alzheimer, tá? Não estou fazendo propaganda, estou mostrando algo científico aqui, eu trouxe até o que eu tomo. Olha só, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque nas outras aulas, quando a gente terminava, os alunos iam para a farmácia comprar e compravam qualquer um. Gente, não dá para comprar qualquer um, porque a gente precisa atingir o mínimo de ômega 3 por dia, porque senão eu vou estar tomando um óleo qualquer. E como a indústria ela é esperta, ela vai falar, tá aqui ômega. É ômega, mas e a dose e a quantidade? Então, esses dois elementos aqui, eles são importantes, porque a soma dos dois tem que dar pelo menos 1 grama. Esse aqui, por exemplo, tem 720 miligramas do EPA, né? E tem 480 miligramas do DHA. Se a gente for somar aqui, dá o quê? Dá 8, 2, 10, vai 1, 7, 1, 8, 8, 4, dá 1,2 gramas. Ou seja, essa marca aqui, ela é adequada para o consumo, porque eu vou atingir a recomendação de 1 grama em 2 cápsulas. Eu já vi marcas que para atingir 1 grama desses dois elementos aqui, precisariam ser ingeridas 14 cápsulas. Não estou brincando, 14 cápsulas. Então imagina, você tomar 14 cápsulas para atingir 1 grama de ômega 3, não é interessante. Então, quem for comprar, olhem esses dois aí. Pode botar aí um lembretezinho na geladeira de vocês. O EPA e o DHA, a soma dos dois tem que dar 1 grama. E se eu usar em menos, melhor. Esse daqui que eu uso, em 2 cápsulas, ele atinge... Em 2 cápsulas, ele atinge... 10 vai 1, 4... Ele atinge 1,1 grama. E existem várias, tá, gente? Vocês verem, antes me passava na televisão aquele ômega lá daquela mulher que falava estranho, né?
Várias, só precisam identificar. Esse aqui, já queria encontrar essa marca aqui, ó. Tem até mais do que esse aqui que eu consumo. Ó, a soma desses dois aqui precisa ser de 1 grama, tá? Se vocês, na farmácia de manipulação a gente consegue isso em uma cápsula. Mas na farmácia de manipulação pode ser um pouquinho mais caro. Aí você pode ir na farmácia comum, aí vocês só veem lá a marca que tiver. Se em 2 cápsulas, por exemplo, atingir 1 grama, então é um ômega adequado. Se uma pessoa não consome frutas, legumes e verduras de alguma forma, qual o problema? O problema, vocês lembram que eu falei na última aula que as frutas e as verduras, elas combatem o envelhecimento precoce, porque elas têm antioxidantes. Então, se não come, ou seja, as células vão envelhecer mais rápido, ela pode ter um problema com relação a doenças mais rapidamente. Então, a gente precisa incentivar com que essa pessoa consuma frutas e verduras para conter esses nutrientes, tá? Ah, mas e o polivitamínico? O polivitamínico, ele não vai ter a mesma ação que um alimento. Ele é uma estratégia interessante? Mas ele precisa ser associado. Acompanhando uma amiga com câncer, e ela não pode comer esses alimentos assados, né, contém a fumaça. Isso, na verdade, assim, quem tem câncer, eu sugiro nem usar assado de brasa, tá? Porque a brasa, ela produz uma substância chamada de hulha, né? E essa hulha, ela tem uma ação negativa. E isso serve também, gente, para quem não tem nenhum tipo de problema, como é o caso do câncer, não fazer todo o tempo assado de brasa, tá? Por exemplo, 2 vezes por semana, perfeito. Final de semana, né, que geralmente reúne a família em casa, não tem problema. Só não pode comer assado de brasa todo dia, porque essa hulha, como é uma substância tóxica, ela vai se acumulando no organismo. Olha, o sushi, ele é saudável desde que eu consiga consumir uma porção pequena, tá? Se a gente for observar, no Japão, né, a base deles é o sushi, né, o sashimi, as outras comidas aí. E a gente verifica que a maior parte da população do Japão, elas têm um peso saudável, né, um peso adequado. E eles comem isso, tá? O problema é que aqui no Brasil, o sushi ele é consumido de forma errada. É consumido só em rodízio, né? Ou então uma barca. A pessoa às vezes pede uma barca para uma pessoa sozinha, para ela sozinha. Então é muita quantidade de comida, é muito arroz que tem ali, é muito carboidrato. Lembra que eu falei no começo? O excesso de carboidrato, ele vai fazer produção de gordura. E ele vai armazenar justamente numa região que a gente não gosta, que é a barriga, tá? Então, por isso que eu preciso consumir porções pequenas desses carboidratos e o sushi está dentro. No final de semana, eu vou para o rodízio, tudo bem. Se não for todo o tempo, não vai ter problema com isso, tá? Ômega 3 em cápsula, sem problemas, tá? Também tem tanta eficiência quanto ao consumo dos alimentos de origem. Tá? Os peixes da nossa região, que vocês vão ver no livro do Dr. Euler, que é o jaraqui, tem muito ômega 3, principalmente na parte da cabeça. Que mais? Linhaça. Existe uma planta chamada de beldroega, que a gente vê como mato, né, na rua, mas eles têm uma boa quantidade de ômega 3. Isso aqui é mato, para muita gente isso aqui é mato, mas isso aqui é uma planta que tem uma quantidade enorme de nutrientes, principalmente o ômega 3 tem um tipo de ômega 3, né, que é o ômega 3 dos vegetais, que é o mesmo que tem na linhaça, e isso aqui pode enriquecer uma alimentação a baixo custo. Só que se eu pegar esse talinho aqui e botar lá no fundinho do quintal, ele vai se multiplicar muito rapidamente. Eu consigo aí consumir uma hortaliça de excelente qualidade. O que mais? Ômega 3 nos componentes celulares, componente celular dos neurônios, é isso mesmo. Por isso que ele previne o Alzheimer, tá? Então, ele vai fazer a proteção aí das bainhas de mielina.
Que mais? Se for menos, tem que tomar mais. Isso mesmo. Então, eu comprei um que era mais barato. Tem menos ômega 3, então vai consumir mais cápsula. Melhor horário, eu sempre indico ou antes ou após as refeições, que é para aproveitar que o corpo vai estar produzindo aí os nutrientes, as enzimas que ajudam na digestão. Tá? Não tome tipo, eu almocei, depois de 1 hora eu vou tomar ômega. Não é interessante, tá? Não vai ter uma boa absorção. É isso mesmo, o arroz tem mais amida, eles dão mais liga, né? Vitaminas e minerais não são produzidas pelo organismo e por isso precisam ser ingeridas através da dieta. Então, olha aí, onde é que a gente encontra vitaminas e minerais? Frutas e verduras, frutas e hortaliças. Então, se o meu corpo não produz vitamina, nem produz mineral, eu preciso consumi-las. E esses alimentos aí, as frutas e as hortaliças, são os alimentos que mais contêm vitaminas e minerais. Tá? Então, por isso que eu preciso programar. Lembrem da primeira aula que tinha lá aquela tabelinha com as cores? Então, cada cor daquela tem um componente funcional e, consequentemente, eu vou ter os nutrientes específicos. Então, as vitaminas são vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, vitamina K. Vou dar um destaque aqui para a vitamina do complexo B e a vitamina C e E, que a gente está em fase de Covid, né? A vitamina C, ela é importante para a imunidade, né? Para formar os anticorpos. A gente precisaria consumir no mínimo 45 miligramas. Então, seria o quê? Uma laranja, um limão, né? Já teria uma boa quantidade deles. Se a gente consumir mais, não tem problema, o meu corpo ele vai dar um jeito de aproveitar e o excesso vai ser eliminado pela urina. A vitamina E, alguns estudos têm demonstrado que ela tem uma ação benéfica com relação ao COVID, né? Porque ela é antioxidante, então ela vai prevenir com que o próprio vírus tenha dificuldade de degradar aquela célula. Então, se ela é um antioxidante, ela vai proteger a célula. E a vitamina do complexo B é para aquela pessoa que está fadigada, está cansada, né? Trabalhou muito, né? Até eu preciso tomar de novo complexo B, que estou trabalhando muito. E aí, e elas também são interessantes para pessoas diabéticas, tá? Então, elas ajudam no processo de formação de energia. Vitamina D também tem uma interação muito positiva com o COVID, tá? Mas ainda tem uma certa... Ainda não temos uma quantidade exata, né, para usar com relação ao COVID. Mas por dia a gente precisa de 200 microgramas de vitamina D. Aí a gente consegue isso aqui num ovo, algumas hortaliças, peixe, as hortaliças verdes também tem boa quantidade de vitamina D, tá? E os minerais, né, todos eles vão ter uma ação específica para o organismo. A maioria deles aqui são antioxidantes, como é o caso do selênio, que mais? Manganês, cobre, zinco, cromo, tá? A maioria deles são antioxidantes. E outros também têm uma interação com pressão, por exemplo, o potássio, sódio. O magnésio ele tem uma interação muito boa com relação à absorção de carboidrato. Então, por exemplo, quem tem resistência à insulina, que chamam de pré-diabético, quando a gente começa a usar o magnésio, essa glicemia melhora, tá? Uma dose de 500 miligramas de magnésio, de cloreto de magnésio, é interessante para o organismo. Tá, com relação ao polivitamínico, gente, o polivitamínico ele é um complemento, tá? Ele não é para ser usado como um modo de vida. Então, você se alimenta bem, usa um polivitamínico e ele vai somar com relação às quantidades de vitaminas e minerais. Tá, o energético, tá? Gente, o energético, ele é para momentos, digamos assim, delicados, né? Também não pode se fazer como modo de vida. Eu tenho uma amiga minha que ela é médica
ela usava muito energético na época da faculdade. E ela conseguiu desenvolver diabetes por conta disso. Porque os energéticos, eles têm muita quantidade de açúcares, né? Então, esses açúcares concentrados demais vão dar problemas. E em outros casos, os energéticos também podem ocasionar problemas cardiovasculares, né? Palpitações, né? Uma cardiopatia mesmo. Teve até um caso de não sei se foi que eu vi, não sei se foi até no Telegério, de uma pessoa que tomava muito energético, ela ficou com o coração um pouquinho alterado, aí depois que ela voltou para a dieta, voltou a fazer atividade física, ela conseguiu melhorar, tá? Então não é interessante você usar energético por muito tempo. O que eu sugiro? Tá com cansaço, com fadiga? Usa o complexo B, que é baratinho. Tá? Mas o energético mesmo, esses que a gente conhece, essas marcas mais famosas aí, Red Bull, Vulcano, não é interessante usar frequentemente, não. Como sabemos que devemos suplementar algumas vitaminas e minerais? Gente, isso aqui é avaliação clínica, tá? Então, ó, por exemplo, cansaço. Cansaço é deficiência de vitamina do complexo B, ou então algum outro mineral, como é o caso do ferro, mas a gente precisa entender como é a alimentação no dia a dia, precisa saber alguns pontos específicos. O médico, ele pode prescrever sim, não tem problema. Quem pode prescrever? Médico e nutricionista, né? Enfermeira, se eu não me engano, também já pode prescrever. Tá? Eu acho que tem enfermeira aqui, né, no grupo, né? Se não me engano, já pode prescrever esses suplementos. Mas não são todos, tá, gente? Esses mais comuns, vitamina C, esses aí podem ser prescritos, mas outros não. PRF, existe um tipo de... por favor, né? Existe um tipo de colágeno natural? Sim, colágeno natural é a gelatina, né? Gelatina sem sabor, tá, gente? Eu sempre oriento fazer, eu até tinha uma foto que eu acabei esquecendo de trazer. Se for fazer um mousse, né, usa gelatina sem sabor. Uma vez eu fiz um mousse com... Não, aquele araçá, né, araçá boi, aquele azedo, né? Eu fiz um mousse com ele, ficou uma maravilha. Eu usei a gelatina sem sabor. Aí eu usei o creme de leite light e o leite condensado diet, né, para reduzir a quantidade de açúcar. Complexo B pode engordar? Gente, olha só, se o seu corpo está com deficiência e você consumir um suplemento que vai ajudar nesse controle, a chance de engordar é grande, tá? Então, porque o seu corpo ele vai voltar à rotina. Até ele se adequar a isso, ele pode acumular umas caloriazinhas. Mas assim, não é o complexo B em si que vai fazer com que se engorde, até porque ele vai melhorar o seu organismo. Colágeno em pó, dividir por dia, tá? Se for usar, né, esses colágenos mais... Meu nome... A gente precisa atingir pelo menos de 5 a 10 gramas de colágeno por dia, esses em pó, tá? Você pode fazer uma vitamina, pode fazer um suco. E aí você utiliza longe das refeições maiores. Então, utiliza aí no lanche da manhã, no lanche da tarde, ou então antes de dormir. Não, no caldo de galinha é pouco colágeno. O que encontra mais é no pé. Tá? O pé de galinha tem muito colágeno. E às vezes a gente nem usa, né? Lá em casa era uma briga antes por causa do pé de galinha. Mas aí a mamãe nem bota mais. A minha tia foi falar, mas é nojento, porque ela fica ciscando, passa em cocô. Gente, mas depois que lava, bota um vinagre, né? Eu cozinho para os meus cachorrinhos o pé da galinha. Olha aí, então, cozinho para você também. É bom, tá? É colágeno e é natural, tá? Deixa eu ver onde tem mais colágeno. Mas isso, se eu fosse falar, que eu poderia até falar que o mocotó, né? Mas o mocotó é muito gorduroso.
Professor, e o músculo, a carne do músculo, o que o senhor me diz a respeito dela? Tá, é proteína, né? Então, por exemplo, inclusive tem até uma situação que o colágeno, gente, ele é um tipo de proteína. Se você come uma quantidade de proteína adequada por dia, não tem necessidade de suplementar colágeno. O colágeno importar esse colágeno industrializado. E aí o músculo, por ser uma carne magra, ele vai fazer todo o processo de degradação, vai aproveitar como uma proteína que o corpo precisa, tá? Então o músculo ele é melhor nesse caso. As carnes mais magras, né? Músculo, patinho. Sim, sim. É porque eles ajudam nessa formação, né? Do colágeno. Tá. Meu sogro tem 77 anos e quer consumir colágeno. Pode. Não tem problema, tá? É um reforço, né? Mas olha só. Não adianta consumir colágeno, inclusive isso serve para a pessoa mais jovem, tá? Como foi falado aqui. Eu ouvi dizer que o colágeno deve ser tomado depois dos 20. E não adianta consumir colágeno e não fazer atividade física. O colágeno em si, ele não vai fazer milagre no organismo, não, tá? Então, para fazer com que não haja a flacidez, principalmente nessa região aqui, né? Que geralmente acumula mais, então tem que fazer atividade física. Se não fizer atividade física, não vai ter a sustentação, o colágeno não vai dar a sustentação pro músculo, ele vai ficar mais, digamos assim, mais flácido, né? Eu pegar aqui, puxar e vai ficar balançando, né? Isso é falta de colágeno no organismo. Mas, no entanto, se eu consumir o colágeno, eu preciso fazer uma atividade física, de preferência, uma caminhada, então musculação, né? Que vai fazer com que haja formação de músculo, e esse músculo vai ter uma sustentação melhor com relação ao colágeno. Tá? Então é moda de ficar pensando, eu vou usar colágeno porque já tem mais de 20. É moda, tá? Então não gaste dinheiro à toa. Eu sou muito sincero com relação a isso. Eu já atendo no SUS há 7 anos e eu vejo o quanto que isso é essencial você orientar. Não adianta gastar dinheiro à toa. Eu não vou conseguir fazer atividade física. Então não compra colágeno, compra comida. Então eu compro o colágeno na farmácia e faço atividade física. Isso mesmo. Se você for usar o colágeno, tá, gente? Se comprar o colágeno, se for comprar o colágeno, tem que fazer atividade física. Se não for fazer atividade física, não gaste dinheiro com colágeno. Isso serve também para outros suplementos, tá, gente? Por exemplo, é moda aí usar o whey protein. Eu trouxe até o meu aqui, né? Mas o meu, eu estou fazendo atividade, voltei, né? Atividade física, eu trouxe meu suplemento aqui. Se não fizer atividade física, não tem como usar, porque aí ele só vai acumular no seu organismo. Ou então vai jogar dinheiro fora. O corpo vai retirar o que ele precisa e o excesso vai ser formado em adubo humano, né? Fezes. Olha, essa questão de marca é complicado falar, né? Mas a gente encontra aí o Colatrix, o Sanavita, são um dos melhores, assim, que a gente tem resultados, né? Teve uma paciente minha que ela precisou usar o colágeno, eu indiquei o Colatrix, ela teve muito, muito resultado. Mas só que também vai depender da dose, tá, gente? Então, assim, não é... A porção que tem lá, se a gente for ver aí, vamos ver aqui. Vamos tirar essa dúvida aqui. Colatrix, informação... adicional. Vamos ver aqui. Ó, o que seria interessante aqui? Usar a proteína, né? A proteína, o produto colágeno, eles são peptídeos de proteína, tá? Peptídeos de colágeno que vai virar proteína. Esse daqui, ó, em 2 medidas, ele tem 5,7 gramas de proteína. Então, esse daqui ele é adequado, tá? Em 2 medidas, mas eu tenho que usar 2 medidas. Eu posso usar uma de manhã e uma de noite, não tem problema. Eu posso usar as 2 ao mesmo tempo, não tem problema, tá? Mas eu tenho que usar essas 2 medidas aqui para atingir as 5,7 gramas.
Então, por que que aí tem as cápsulas, né? As cápsulas vão atingir essa quantidade aqui só se você tomar umas 10 ou 15. Tá? Então, por isso que esses tipos aqui, ó, que são em pó, eles são melhores, porque você consegue atingir a recomendação. A recomendação é o quê? De 5 a 10 gramas de proteína, de peptídeos formadores de colágeno, tá? Então, é justamente por causa disso, tá, Eliângela? É porque a porção, a gente consegue ter consegue atingir a quantidade recomendada. Se eu comprar, é isso que eu vou mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui o colágeno em cápsula. Bora ver aqui se tem. Esse aqui. Ah, não, mas é para compra, peraí. Esse aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é um colágeno em cápsula. Ele tem em 3 cápsulas. Olha quanto que ele vai ter de proteína. 1,35 gramas. Então, para você atingir a quantidade de 5 gramas, você teria que tomar quantas cápsulas aí? 9? 12? 12, né? Não. 12, quase 12. Então, vale a pena? Não vale. Quanto que custa uma caixa dessa aqui? Deixa eu ver se tem um preço aqui. Ó, 30, 18, 52 reais. Mas aí você vai ter que tomar 12 cápsulas para atingir a recomendação. Então, não vale a pena. Mas se você tomar aí o Colatrix, por exemplo. O Colatrix, ele custa em média de 110 reais, vamos supor. Mas aí, em 2 dosadores você consegue atingir. E uma lata dessa vem o quê? Em quantos gramas? 250 gramas. Então, 10 gramas, né? 2 dosadores, dá para usar 25 dias. Então, você vai gastar aí 110 reais, às vezes até menos, né? 80, às vezes 100 reais. Mas você vai usar em 25 dias. Tá? Então, é isso que a gente precisa ver quando vai usar um suplemento. Então, se você não tem não tem esse domínio com relação ao suplemento, procure um profissional, tá bom? Bom, agora a gente vai para o próximo item, que seria educação nutricional, processo de envelhecimento. Esse item aqui é extremamente importante, né, para vocês que serão, né, serão nossos futuros educadores sociais de envelhecimento. Então, precisamos nos atentar para isso, né? Então, é importante que haja essa separação e, ao mesmo tempo, essa união do conhecimento popular e do conhecimento científico, né? Então, uma das situações que eu sempre vejo no consultório é quando o paciente pergunta com relação ao alimento reimoso. Principalmente eu que trabalho com pé diabético, né? Muitos falam, não posso comer porco, não posso comer pirarucu, matruxã, né? Na verdade, a gente precisa entender que o que é reimoso é aquele alimento, a quantidade excessiva de gordura, né? Ou seja, qualquer alimento ele pode ser reimoso se ele tiver uma quantidade excessiva de gordura, tá? Então, isso a gente precisa entender, né, esse conhecimento popular, esse conhecimento científico. Esses momentos também são importantes para que haja uma oportunidade para discussão de temas importantes, temas atuais, inclusive, né, e que poderão ajudar aí no empoderamento para alimentação saudável e qualidade de vida, né? E a partir disso a gente vai ver justamente para não acontecer de pessoas, inclusive idosos, né, fazendo dietas restritivas, né? Que as dietas restritivas elas têm um resultado a curto tempo, mas infelizmente deixam um problema grande, né? E vários outros problemas. Também espaço para troca de conhecimento, né? Quando a gente vai numa comunidade, por exemplo, conversa com os moradores, faz uma roda de conversa, a gente consegue identificar muitas informações importantes, inclusive que serve até mesmo para diagnóstico, né? Diagnóstico do que a gente vai ofertar para essas pessoas. Aproveitar o que tem na localidade, né? Ver quais são as plantas nativas, aquelas que são comestíveis, porque tem muita coisa que a gente não consegue aproveitar mesmo. Tem muita planta,
tem muitos alimentos que podem ser aproveitados e a gente não conhece. Quando a gente pensa, e isso é interessante para desmistificar o que se pensa com alimentação com relação ao idoso. Então, o idoso não come só chazinho com torrada, não. Também não toma só sopa, né? Não se alimenta só de sopa. O idoso precisa ter uma alimentação mais variada, precisa ter uma alimentação diversificada também. É claro que eu não vou desmerecer o chazinho, não vou desmerecer a torrada, também não vou desmerecer a sopa, que também é um alimento excelente. Mas eu também não posso tomar café da manhã com chazinho e torrada. Depois fazer um chazinho com torrada, não. Almoçar sopa, chazinho com torrada, sopa de novo, ou então mingau, isso também não pode ser aceitável, porque a gente vai ter muitos problemas nutricionais mais para frente. E aí a gente também precisa entender, eu botei esse meme justamente para que a gente possa pensar, e tem muitos idosos, né, que pensam isso, ou então até mesmo pessoas jovens, não se preocupa com o dia de amanhã. E aí, quando tem o diagnóstico de uma doença crônica, aí fica se lamentando, né? Então, a doença crônica, né, pode ser um resultado de como foram seus comportamentos no passado. Se eu já tenho o meu pai ou minha mãe que é diabético e eu não tenho diabetes ainda, então eu preciso acender a luzinha vermelha, né, para dizer, opa, tem algo de estranho que eu preciso controlar para não ter diabetes. Bom, aí a gente entra nos temas geradores, eu coloquei aqui os alimentos funcionais, eu já até falei na primeira aula algumas coisas, né? São os alimentos consumidos como parte da dieta habitual, capaz de produzir reconhecidos efeitos na manutenção de uma saúde física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de doenças. E os alimentos funcionais, eles têm ações, essas ações elas podem ser no crescimento, desenvolvimento e diferenciação de células, isso serve muito para a questão de câncer, né? Então, a gente sabe que alguns alimentos funcionais, eles atuam diminuindo a chance do organismo ter câncer. No sistema cardiovascular, no meu caso aí do ômega 3, substrato para o metabolismo, né, que pode ser aí fonte de energia, defesa do organismo contra a oxidação, que são os antioxidantes, que a gente viu muito na aula passada. As funções comportamentais e psicológicas também o ômega 3 tem uma ação interessante, no caso DHA. Fisiologia intestinal, como é o caso dos probióticos, né, o kefir, os lactobacilos em geral. Outro tema gerador que a gente pode começar a pensar são justamente essas adequações corporais, né? Então, existe até não sei se era uma lenda, se era uma mitologia na Grécia, parece que as mulheres, quanto mais cheinhas fossem, né, mais os homens se atraíam. Mas a gente sabe que hoje o excesso de peso, o excesso de gordura, ele é sinônimo de doença, né? Quanto mais gordura uma pessoa tem, mais inflamada essa pessoa é. Porque a gordura armazenada, ela provoca inúmeras inflamações no organismo. Então, a gente precisa estar atento para o IMC, né? A medida do nível de massa corporal, para saber se o indivíduo encontra-se em risco, né? Esse risco seria o quê? Magreza, seja abaixo do normal. Sobrepeso ou obesidade seria o excesso, né? A fórmula do IMC, eu creio que todos vocês sabem, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. É o peso em quilo e a altura em metros. A partir disso, eu vou para uma tabela onde tem os pontos de corte, né? Segundo a OPAS, né? A OPAS da OMS. Existem outras classificações? Existem, mas essa aqui é a mais atualizada, né? Na verdade, essa aqui é de 2003. A última atualização que a OMS fez, 2003, né, que eu tirei do livro do Mussoi, que é um nutricionista. E aí, para o idoso, né, o ponto de corte seria o quê? Desnutrição abaixo de 23, eutrofia, né, o normal, de 23 a 28, o sobrepeso maior que 28 e menor que 30, e a obesidade acima de 30. As outras classificações que a gente vê para idoso, ele só considera que desnutrição, eutrofia e obesidade. A obesidade ela tem crescido tanto na atualidade que a OMS resolveu também inserir como ponto de corte.
Eu vou já mostrar um estudo que a gente fez na FUNAT que comprova isso aqui. Circunferência abdominal, né? Ou seja, as complicações metabólicas do excesso de peso e da obesidade, elas foram consideradas mais prováveis se houver concentração de tecido adiposo, especialmente no abdômen. O que seria essa medida? Você pegar uma fita métrica e um dedinho acima da cicatriz umbilical, você passar a fita. Para os homens, ele vai ter um risco de complicações metabólicas. O que seria esse risco de complicações metabólicas? Infarto, AVC, AVE, dislipidemia, aterosclerose, doenças cardíacas, etc. Então, se for acima de 94, né, igual ou acima de 94, eu vou ter um risco aumentado. Se for mulher acima de 80, eu já tenho um risco aumentado. Então, o ideal para a mulher é abaixo disso aqui. E gravemente aumentado para homem acima de 102, né, igual a 102, e para mulher acima de 88. Gente, isso aqui, a gente precisa mesmo acender uma luzinha vermelha com relação a essas medidas, tá? Então, não é mais sinônimo de beleza. Claro que a gente precisa também se valorizar, né? Se você tem excesso de peso, você também precisa se valorizar, mas a gente precisa programar aí uma adequação com relação a essas medidas para evitar essas complicações, tá? Aqui, com relação à porção dos alimentos, uma superporção vai gerar superpeso. Lembra que eu falei na primeira aula? Quanto mais a gente porciona os alimentos, melhor. Se eu faço um cafezinho, faço um lanchinho, almoço, lanche da tarde, jantar, em alguns casos a ceia, eu vou tá melhorando o meu metabolismo. Mas aí se eu faço café 6 horas da manhã, vou almoçar meio-dia, 1 hora, é claro que eu vou querer comer mais. É claro que eu vou fazer uma superporção. E isso vai gerar superpeso, sim. Porque o corpo vai entender como uma forma de agressão para o organismo, e ele vai começar a armazenar aquilo que eu estou comendo. E aí, a região abdominal, não sei se eu posso falar se é felizmente ou se é infelizmente, mas a região abdominal é a que a gente verifica se isso está adequado ou não. Então, talvez a região abdominal, quando a gente se olhar no espelho, né, ver logo de cara, então possa ser uma estratégia que o corpo utilizou durante seu processo evolutivo para identificar isso. Então, aqui eu trouxe aí o que seria a porção, né, o que a gente considera como porção, né, ó. Geralmente o que cabe, né, na palma da mão, né, os vegetais a gente sempre coloca um pouquinho mais, tá? E os carboidratos também, uma porção sempre moderada, tá, gente? Priorizem sempre aqui os vegetais, até mesmo a proteína, a gente prioriza sempre um pouquinho mais, porque elas têm menos interação ruim para gerar esse acúmulo. Aqui também tem os 10 passos, né, para alimentação saudável, né? Eu sempre falo, se você vai comprar alguma coisa, vá no supermercado. E quando você no supermercado, leve uma listinha. Se for para comprar frutas e verduras, vá na feira, tá? Na feira você consegue encontrar algo mais saudável. Aqui eu vou disponibilizar para vocês também um material que eu ofereço para os meus pacientes no consultório. Lista de compras. Ah, mas eu não sei o que comprar, eu vou ver como é que está o meu orçamento. Aí você pode levar essa listinha de compras aqui, e aí você chegar lá, vai em cada seção, e aí você verifica, ó, quais são os tipos de carne que você pode comprar, né? As frutas, as oleaginosas, os óleos, as especiarias, né? Os temperos. Ó, aqui também é alternativa para melhorar a sua função intestinal e as verduras, tá? Então, vou passar essa listinha aqui para vocês depois. Mantenha a rotina alimentar, tá? Dê preferência aos alimentos integrais nas formas mais naturais possíveis. Vocês já viram hoje, né, na aula de hoje, que
Quanto mais fibra o alimento tiver, melhor para o meu metabolismo, né? Diferente, por exemplo, de uma batata. Se eu for comer uma batata, batata tem absorção mais rápida, isso vai fazer com que acumule mais. Reforça o consumo de frutas e verduras em todas as refeições. Arroz e feijão no almoço e jantar, por ser cultural, né? E a gente precisa incentivar isso. Consuma carnes, frango, aves, ovos, leite e derivados em pelo menos uma refeição. Se você tem condição de comprar, de utilizar a proteína em todas as refeições, melhor, tá? Geralmente o leite a gente usa no café da manhã. Ovo também daria para usar no café da manhã, no lanche, no almoço e jantar, que às vezes é barato, né? Deixaria as carnes, as mais pesadas, para refeições maiores. Reduz ao máximo o consumo de gorduras, de óleos, de sal e açúcar, tá? Esses alimentos, eles são altamente viciantes e ruins para o metabolismo. Mantenha o cuidado com a sua hidratação, né? Geralmente, a gente precisa de 35 ml para cada quilo de peso que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho 50 quilos, então você vai pegar 50 vezes 35, que vai dar a quantidade de água que precisa utilizar no dia. Se eu tenho menos que isso, se eu tenho mais que isso, então o parâmetro vai ser sempre esse, tá? Diga não aos alimentos ultraprocessados. Quanto mais embalado for o alimento, pior para a saúde. Ao comprar, fique atento aos rótulos e embalagens, né, para saber se está dentro da validade. Então, isso daqui também é algo interessante para se trabalhar com as pessoas, com a comunidade, sejam elas crianças, adultos, né, idosos. Isso aqui dá para se trabalhar com qualquer faixa etária. Alimentação e doenças em idosos. Eu trouxe aqui algumas principais. Eu creio que aqui vai surgir algumas dúvidas, por isso que eu deixei um pouco mais de tempo para isso. Quais são as bases das doenças crônicas? O que a gente percebe? Aquilo que a gente viu na primeira aula, de fato, é o que está adoecendo a população. A alimentação ocidental seria uma alimentação perigosa, né? Porque o Ocidente, ele utiliza de tudo. Já o Oriente, não. O Oriente, os orientais, eles são mais disciplinados com relação à alimentação. E isso faz com que a gente coma coisas que não é para comer, tá? Os poluentes ambientais, né, as cidades, principalmente, são extremamente poluídas. O estresse físico ou mental, os fatores psicológicos, tudo isso vai fazer o quê? Inflamação, estresse oxidativo. Essa inflamação, gente, não é a inflamação que a gente tem a dor de cabeça, a gente tem a febre. Não, são inflamações que acontecem no nosso organismo que a gente não percebe, tá? E a gente tem uma solução, que seria aí utilizar os alimentos funcionais, tá? Os alimentos funcionais que a gente tratou alguns deles na aula passada. O que a gente verifica? As doenças de maior impacto, né, hoje em dia, não somente em idosos, mas na população em geral, são as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas, né? Asma, DPOC e outras. E para cada uma delas, os fatores de risco são os mesmos. Olha só, tabagismo é fator de risco para essas doenças, alimentação não saudável, inatividade física e uso nocivo de álcool. Então, todos eles têm esses fatores de risco, né? Todos eles estão associados. Esse estudo aqui foi o estudo que a gente fez lá na FUNAT, no ano de 2019, 2020, que a gente avaliou o estado nutricional dos idosos que passaram pela consulta nutricional. Na época, tínhamos 3 nutricionistas atendendo, e a gente pegou os prontuários de cada um deles. Quando a gente triou e verificou o ponto de corte, olha só o que espantou a gente. Olha a obesidade. 52,56% da população atendida tinha obesidade. E isso aqui, o N dessa pesquisa, eu acho que eram 120, se eu não me engano. Então, é muita gente, né? É uma representatividade muito grande de obesidade. E na década de 70, na década de 60, a gente tinha o contrário.
o número de idosos com baixo peso era maior, né? Naquela época, a ciência estava se desenvolvendo, a gente não tinha tanto conhecimento com relação ao envelhecimento, então a maioria dos idosos perdiam muito peso, e hoje em dia está o inverso, né? São poucos os que estão adequados, né? 23%, o ideal seria que esse valor fosse para cá, né? Para a ponta. Então, isso aqui é muito preocupante para nós da área do envelhecimento. Se o idoso já tem a sua fragilidade, né? Vocês vão ver aí nos próximos módulos como avaliar se o idoso é robusto, se o idoso ele tem algum risco, né? O próprio idoso já tem uma fragilidade, se ele tem mais obesidade, ele é mais frágil ainda. Então, por isso que a gente precisa mudar esse cenário aqui. E aí cabe a todos nós, profissionais de saúde, profissionais do envelhecimento, educadores sociais, de trabalhar essa mudança. Vamos começar a falar agora sobre diabetes. O diabetes é uma doença crescente, né? A gente tem uma probabilidade de aumento aí para 2040 alarmante. E o interessante é que, é claro que a gente tem N situações. Descobrir um diabetes não é legal, mas o problema são os terrorismos que são feitos com relação à doença, tá? As recomendações, inclusive, da Sociedade Brasileira de Diabetes, elas seguem a mesma recomendação para a população adulta. Tá? Então, assim, o diabético não precisa fazer restrição de nutrientes, os nutrientes que a gente viu hoje aqui. A única diferença para a população com diabetes é com relação ao consumo de fibras, tá? Alguns pesquisadores, até mesmo a Sociedade Brasileira de Diabetes, recomendam um consumo de 40 gramas de fibra, até 40 gramas, né? Sendo que para a população adulta é 25 gramas. Tá? Então, essa é a diferença. Quanto mais fibra o diabético comer, melhor será a glicemia dele. Isso aqui também serve para uma população adulta, consumir carboidratos complexos em virtude do baixo índice glicêmico. Por quê? A gente sabe que os carboidratos complexos demoram mais tempo para ir para a corrente sanguínea. Então, isso aqui serve não somente para o diabético, mas para qualquer população. Uma outra coisa que muitos diabéticos têm dúvidas é com relação ao consumo de frutas. As frutas, elas têm o açúcar chamado de frutose, tá? E a frutose concentrada tem via de absorção diferenciada, ou seja, não sendo recomendado seu uso. Aí a gente vê aí as frutas que são mais doces, as frutas mais doces, elas são contraindicadas para diabetes. Abacaxi, melancia, melão regional, manga, massa, uva, tá? Essas frutas, elas são contraindicadas em virtude da concentração maior de frutose, tá? A frutose, ela tem uma via de absorção diferente, por exemplo, até mesmo se eu tomasse aqui um copo de água com açúcar e a outra pessoa que também tem diabetes, também tivesse diabetes, comesse uma fatia de melancia, a pessoa que comeu a fatia de melancia iria estar com a glicose mais alterada do que a pessoa que tomou água com açúcar, tá? É o mecanismo de absorção da frutose que é diferente. Banana não tem tanta quantidade de açúcar não, tá? É um erro gravíssimo cortar a banana de uma pessoa, principalmente uma pessoa que tem diabetes. Que não dá para comer uma quantidade muito grande, né? Que aí, assim como as outras frutas, também teria uma quantidade muito alta de glicose. Então, 2 por dia é uma quantidade moderada. Aqui, com relação às frutas, já falei. Agora, com relação ao uso de adoçantes. Gente, adoçante também é um probleminha, tá? E adoçante é para ser consumido quem tem diabetes, tá? Se você não tem diabetes, não consuma adoçante. Consuma outra coisa, consuma o açúcar orgânico, consuma o demerara, consuma o açúcar mascavo, tá?
não consuma adoçante se você não tem diabetes. Eu vou botar aqui, ó, com relação ao adoçante, a gente precisa entender que existem vários componentes químicos, né? Até, essa daqui tá legal. Mas é um vídeo. Mas mesmo assim. Mas cada cor vai representar um componente químico. Isso aqui serve quando a gente orienta o paciente a ir no supermercado. Quais são os melhores? Azul ou verde? Aqui tá errado, tá, gente? Não é verde, não. O ciclamato de sódio não é verde, ele é branco, tá? Era para ser branco aqui. O estévia, porque é natural, né? O estévia é uma planta, não sei se vocês conhecem, até tinha na horta lá na Funat, mas acho que já levaram tudinho. E o sucralose, que ele é derivado das fibras de frutas, tá? Então, esses dois aqui são os mais indicados. Agora, a sacarina, o aspartame, o ciclamato, ele não é interessante. Eu vou dizer o porquê. A sacarina e o ciclamato, eles têm sódio em sua composição. Sacarina sódica e o ciclamato de sódio. A maioria das pessoas que têm diabetes também tem pressão alta ou tem uma probabilidade de desenvolver pressão alta. Então, se eu uso um adoçante que tem sódio na sua composição, eu vou fazer o quê? Eu vou estimular a pressão, né? Estimular que a pressão fique alta. Então, por isso que a gente recomenda estévia e sucralose, tá? De uma forma simples, procure um adoçante que tenha a cor da tampinha aqui, azul ou verde. Existem também as associações. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Mas se a gente for ver o Adocil, ele é uma associação. Aqui ele tem ciclamato, tem estévia, ele tem sucralose, se eu não me engano. Aí também precisa verificar com relação a isso, tá, gente? Então, o Adocil, ele é bom? Ele é melhor do que se usar só o ciclamato, ele é melhor do que se usar só a sacarina. Aí, ó, essa questão de pré-diabetes, gente, pré-diabetes, ele é um fator que pode ser reversível, tá? Quando você descobre que tá com pré-diabetes, na verdade, eu não gosto de falar muito esse termo, não, porque ou você é diabético ou você não é, tá? Mas a gente usa esse termo de uma forma educativa, justamente para botar medo, né? Se você tá pré-diabetes, você pode virar diabético. O pré-diabetes, ele é reversível. Quando você começa a fazer uma boa alimentação, começa a fazer atividade física, começa a usar aí algumas coisas que são boas, aí você consegue reverter esse quadro. Então, por isso que é importante fazer os exames, né, anualmente, para saber como é que estão os indicadores sanguíneos e começar o processo de educação. Muito bem, agora vamos para pressão alta, né, hipertensão arterial. Bom, é outra doença, inclusive silenciosa, né? Às vezes, assim, eu canso de pegar paciente aqui, aí falar, mas eu estava tão bem, minha pressão não era assim, justamente por isso. A gente precisa fazer essas avaliações frequentes, principalmente os exames, né? Para a gente justamente não chegar nesse nível. Um dia desse, acho que não está nem por 2 semanas, eu atendi um paciente que chegou com 22, pressão de 22/10, 22/12, alguma coisa assim. E ele não estava sentindo nada, tá? Então, essa doença silenciosa, a gente precisa ter muito cuidado. O que que acontece? Na nossa alimentação diária, a gente consome muito mais quantidade de sal, né, de sódio, que a gente precisaria consumir. A média do consumo do Brasil são de 12 gramas por pessoa, né, per capita. Sendo que o recomendado são 5 gramas, ou seja, o dobro, né, um pouquinho mais que o dobro. Então, nesse caso, né, de hipertensão arterial, é limitar o consumo do sal de cozinha, né, e priorizar os que são alternativos. No caso, o gersal, que é a mistura do gergelim com sal, tá? É uma proporçãozinha que faz, tá? 50% de gergelim, 50% de sal, bate no liquidificador. O gergelim, ele tem propriedades que ajudam a controlar a pressão,
O sal light, que é o cloreto de potássio. O sal rosa do Himalaia, só tem que ter cuidado aí com os charlatões, né, que estão tingindo sal grosso e vendendo como sal rosa. O sal de ervas, ele seria o mais recomendado aqui. O sal de ervas, ele é uma mistura de ervas com sal, né? Você mesmo pode fazer o próprio sal de ervas em casa. Fica até melhor, você gasta menos o sal marinho, né, o sal grosso, e bater com ervas, né? Quais seriam essas ervas? Acho que você gostar. Orégano, tomilho, que mais? Canela, gengibre seco, né? Que mais? Manjericão, alfavaca. O que você achar interessante, você pode fazer o sal de ervas. O que vai acontecer? Como as ervas dão muito mais sabor, a quantidade de sal vai ser menor. Então, geralmente, eu até nas outras aulas eu botava, mas eu tive que tirar. Mas é uma quantidade pequena, geralmente é 100 gramas de sal para uma boa quantidade de ervas aí. Aí você vai reduzir e muito a quantidade de sal na sua comida. A outra estratégia seria fazer, eu acho que eu falei na aula passada, seria tá vendo esses temperos aqui, que é o famoso quinó, né, caldo quinó, aris, sei lá, a gente consegue fazer um semelhante a esse. Quem for, aqui ó, quem for cozinhar ou assar seria melhor, você assar frango. Quando for assar o frango, bota um pouquinho de água, né, na forma, e aí o frango vai soltar, assim, a quantidade de água excessiva que tem na carne, e aí você vai coletar aquele material, aquela água, né, aquele caldo, e vai bater no liquidificador com o quê? Com cebola, com coentro, com cebolinha, com pimenta de cheiro, o que mais dá para usar aí? Alho, e aí esse líquido que for batido, você pega as forminhas de gelo, bota para congelar, e toda vez que você for fazer um cozido, ou até mesmo outro assado, você pega um bloquinho desse de tempero que está congelado e bota na sua panela. Vai dar muito mais sabor, né? Não vai ter conservante como esses aqui, e consequentemente vai ser uma alternativa legal para reduzir o consumo de sal, tá? Então, essas seriam as duas dicas que eu daria para vocês, com relação à pressão, tá, gente? É justamente isso aqui, ó. Os alimentos funcionais que ajudam a controlar a pressão: alho, água de coco e alguns chás diuréticos, tá? Camomila, por exemplo, ajuda a controlar a pressão. Que mais? Hortelã, hibisco. E tem mais um outro que eu esqueci agora. Aqui foi o que eu falei para vocês, ó. Uso de caldos caseiros como temperos para redução do consumo de sal. Dislipidemia seria o quê? Seria uma quantidade excessiva de colesterol, seja ele o LDL, ou a baixa do HDL, ou também o aumento dos triglicerídeos, que são tipos de gorduras que elas são formadas principalmente a partir dos alimentos de origem vegetal. Qual seria a estratégia para isso? Para controlar as dislipidemias? Lembra da aveia que eu falei no começo, né? A aveia já seria aí um alimento excelente para evitar com que haja um aumento de colesterol e triglicerídeo. Aumentar o consumo de frutas, outros vegetais também, em virtude das ofertas de fibras e antioxidantes. Por isso a importância de ter pelo menos algum tipo de verdura, né, ou algum tipo de vegetal no almoço, no jantar. Aqui a aveia, né, o consumo de 60 gramas de aveia contém beta-glucana suficiente para a redução de 5% do excesso de colesterol e triglicerídeo. Outros alimentos funcionais, no caso do resveratrol, no caso a uva, tá? O suco de uva integral, a própria uva, a curcumina, que é o açafrão, o ômega 3, né, que tem no pescado, no azeite de oliva e na linhaça. Todos esses alimentos aqui são funcionais e ajudam a controlar o excesso de gordura. Vocês podem ver aqui na figura que essa parte amarelinha aqui
são gorduras armazenadas. Isso aqui vai formar o que? A placa de ateroma. E isso aqui é justamente por essa descompensação das gorduras. O que acontece? No fígado, existe com que haja o LDL, ele sai para levar o nutriente, e o HDL depois sai para coletar esse HDL que pode ter ficado perdido. Como a maioria da população tem um HDL baixo, então isso aqui vai ser problema, né? Então, se não tem HDL suficiente para coletar o LDL, aí vai começar a acumular essas gorduras nas placas, né, nas paredes dos vasos. Quando eu consumo esses alimentos aqui, a chance de acontecer isso aqui é reduzida, né? Então, por isso que eu preciso programar, não precisa ser todo dia, tá, gente? Mas, por exemplo, o açafrão dá para usar sempre, né? Então, se enjoar do açafrão, passa um tempinho, usa outro tempero. O ômega 3 também, só se você consumir o pescado, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou todo dia, se puder. O azeite de oliva também dá, menos a uva, que às vezes não dá, né? Que às vezes é um pouquinho caro. Mas esses outros alimentos aqui a gente consegue colocar na alimentação. E por último, a diverticulite e a constipação, que são também problemas muito frequentes em idosos. Eu acho que eu até falei um pouquinho da diverticulite na semana passada. Então, a diverticulite são o quê? São essas bolsas aqui que são formadas a partir do processo de envelhecimento, e esse espaço vazio não pode acumular fezes ou bactérias oriundas desse processo, né? Porque se acumula, vai até inflamar, né? E se isso inflama, existem dores horríveis. Então, muitos idosos têm esse problema por conta disso. E o que acontece? Isso aqui ele é potencializado, né, na terceira idade, dos idosos, em virtude do baixo consumo de frutas e vegetais, que justamente tem as fibras. Então, por isso que as frutas, os vegetais, os cereais integrais e os grãos são importantes para o processo digestivo como um todo e fundamentais para o bom funcionamento intestinal e para a prevenção de doença diverticular. Então, se não tem fibra circulando, a chance de ter inflamação é maior. Beber pelo menos 2 litros de água, né? O líquido aqui, né, seria água, por dia, para facilitar a formação do bolo fecal. E não tomar laxante por conta própria para combater as crises de obstipação intestinal. Em vez disso, a gente pode usar isso aqui, ó, que é baratinho. E às vezes você consegue fazer em casa, se tiver doadores. Eu até consegui um doador. O nome disso aqui é kefir. O kefir é um alimento funcional que ele vai produzir bactérias boas do intestino. Ele pode ser o kefir de leite, que o kefir de leite vai virar um iogurte, né? O iogurte você pode bater com uma fruta, pode fazer uma vitamina, sei lá, alguma coisa assim. Ou então o kefir de água, que ele é feito com o açúcar mascavo. Vocês podem perceber, esses grãozinhos aqui, eles são até oriundos da Ásia. Tem até uma historinha por trás disso, não vou contar porque não vai dar tempo. Mas eles são, como eles eram chamados, são os grãos da vida, né? Porque eles vão ter mesmo essas substâncias boas do nosso intestino. E aí você pode conseguir isso, pode comprar, né? Tem local que compra, ou então pode ver algum doador, que aí você pode preparar, você pode tomar uma porção dessa por dia, 100 ml, e você vai ter uma melhora da saúde intestinal. Então, quem tem problema de constipação, né, prisão de ventre, pode usar o kefir de uma forma barata, que aí você vai melhorar a questão intestinal. Ou você pode comprar os probióticos. Ou então você pode usar os probióticos. Existem os probióticos em sachê, né, em cápsula, existem vários. E a gente vê que os estudos eles estão avançando muito com relação aos probióticos, porque tem uma correlação muito grande com relação a intestino e cérebro, intestino e alguns outros órgãos, tá? Então, a ideia mesmo, que as pesquisas estão avançando, seria justamente consumir o probiótico o mais cedo possível, tá?
existem os... Vamos botar aqui, como é o nome daquele que é famoso, que é probiótico aí, não é? Activia, né? Só que o Activia, o único problema dele é que a quantidade de probiótico não seria suficiente, né? Eu teria que tomar mais que um quilo, né? Mais que uma garrafinha dessa aqui para poder atingir a recomendação. Para as considerações finais, né? Todos os nutrientes são importantes para a manutenção e equilíbrio do metabolismo. Eu creio que vocês saem com a aula de hoje tendo uma noção melhor do quão importantes são todos os nutrientes, né? Então, isso serve para não fazer dietas restritivas. A construção e disseminação do conhecimento favorece o empoderamento e, consequentemente, a escolha de hábitos saudáveis. Também é interessante filtrar, né, o que a gente encontra na internet, por isso que esses momentos aqui são momentos muito valiosos, né, de troca de conhecimento, né, a gente precisa estar se atualizando todo o tempo, para não falar besteira por aí. E a alimentação é uma das bases para o controle das doenças crônicas, né, então vocês puderam ver aí. Eu não falei de medicação, né, a medicação é importante? Mas a alimentação também. Controle emocional também é importante, vocês têm um psicólogo na turma, controle emocional também é extremamente importante. Então, a soma disso tudo vai fazer com que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, tá?